As Duas Faces de um Crime é um thriller jurídico que vai muito além de um simples julgamento. Quando o arcebispo de Chicago é brutalmente assassinado, todas as evidências apontam para um jovem coroinha aparentemente frágil, assustado. Aaron Stempler é tímido, gago, religioso, o tipo de rapaz que parece incapaz de machucar alguém, mas quem assume sua defesa não está interessado apenas na verdade. Martin Vale, um advogado carismático, midiático, ele vê no caso uma oportunidade perfeita para transformar o tribunal em palco. O que começa como mais um espetáculo jurídico, rapidamente se transforma em um jogo psicológico perturbador, onde fé, culpa, manipulação e ego acabam colidindo. E no final, a pergunta não será apenas quem matou, mas sim quem estava realmente no controle o tempo todo. Para quem assistiu aqui no canal o filme A Última Profecia, né, eu trouxe aqui uma resenha sobre esse filme. Eu mencionei como eu gostei daquele filme, que acho que ele podia ter seguido alguns outros rumos, mas eu destaquei aqui um detalhe bem interessante, que era referente à atuação do Richard Gere. Naquele vídeo eu falei, cara, eu não sou o maior fã desse cara, tipo, não, eu vi todos os filmes dele. Não, ainda não, mas a gente vai chegar lá. A ideia desse canal é justamente a gente fazer essa troca e eu trazer cada vez mais bagagem para compartilhar com vocês essas experiências, né? E naquele vídeo eu falei, cara, os filmes que eu vi dele, ali eu tinha visto, sei lá, uns 5, 6 filmes dele, ainda não estava considerando esse filme, eu não achei ele um excelente ator. Eu acho que é um cara que é um galanzão, né? Tipo, o cara é bonito, ele é charmoso, ele é carismático, ele te olha com aquele olhar apertadinho, assim, ó, aquele olhinho, sabe? Aquele olhinho, então, ali ele te ganha pelo carisma, né? Mas quando precisava de uma carga dramática, assim, eu não via ele entregar uma performance, nossa, o cara é brabo. Não, eu achava bem superficial. Apesar de naquele filme específico, no finalzinho do filme, ele traz um peso dramático bem legal. Mas assim, é um momento bem específico, né? Mas eu quero dizer pra vocês que assistindo esse filme aqui, que inclusive tem praticamente o mesmo elenco, pelo menos o elenco principal, né? Tanto ele quanto a atriz que interpreta aqui com ele a outra advogada, o contraponto dele, né? Os dois estão atuando lá naquele filme. Cara, esse filme aqui, ele tá muito bom. Muito bom, realmente. Ele me pegou ali em vários momentos. Eu ainda olhei pra minha esposa e falei, olha esse filme aqui, ó. O cara realmente ele resolveu atuar bem aqui, tá? Mas o legal é que ele não é o único que tá brilhando aqui. Aqui é que assim, ó, é chover no molhado falar que o Edward Norton é um baita ator, certo? Eu acho que não é novidade pra ninguém. Mas eu já vi vários filmes dele. A outra história americana ali, o cara tá absurdo, né? Mas eu acho que aqui, como ele era bem novo, né? Traz um peso, né? O cara é bem novo e aqui a performance dele. Bom, eu não vou falar muito, porque eu não quero estragar a tua experiência, tá? Eu quero que você assista esse filme primeiro e depois venha aqui conversar comigo. Mas se você já viu o filme, ou você não, tô de boa, quero ver aqui através do canal mesmo, né? Vou ver spoiler mesmo, não tem problema. Então, cara, eu peço pra você o seguinte: faz lá a tua pipoquinha, pega o teu refrigerante e vem comigo, porque agora a gente vai contar o filme inteiro com spoilers e vamos falar de algumas partes ali que a galera deve ter ficado, ué? Esse final aqui, ué? Sabe aquele final uou que explode a cabeça? É isso aí, a gente tem nesse filme. Então, vamos embora! Então, o filme começa nos apresentando o personagem do Richard Gere, né? Onde ele interpreta um advogado que é super midiático mesmo, né? Ele tá ali no escritório dele, tá conversando com um jornalista e ele pergunta: essa matéria vai pra capa da revista? Daí tu vê que ele tem um prazer muito grande em se vender, né? Ele gosta, né, dessa imagem de ser o advogado, o cara fera demais, né? Lembra um pouco até o personagem do Keanu Reeves lá no Advogado do Diabo. Só que aqui numa escala um pouquinho mais sutil. Assim, ele gosta, claro, mas calma lá, né? Ele não é tão ambicioso assim. E ele é um pouquinho mais humano, se é que você me entende. E esse personagem é o Martin Vale. Ele é um cara que, como eu falei pra vocês, ele é bem egocêntrico, ele é um mala também, né? Tu vai ver que em alguns momentos ele é bem mala, assim. E ele vai lá num grande evento, tá rolando ali uma confraternização, onde tu vê um monte de gente rica, um monte de gente poderosa, uma galera de magnata, tem uma instituição religiosa que tá ali aparentemente fazendo algo bom para a comunidade ali, tem um coral cantando, aí tem um bispo, um arcebispo
falando algumas palavras, mas isso fica um pouquinho de lado pra gente ver o personagem do Richard Gere, o Martin, se aproximando de uma moça jovem, bonita, de cabelos loiros, num canto no bar, assim. Ela tava até tentando fumar e o cara falou, moça, qual é? O que tu quer fumar aqui dentro que não pode? Daí ela fica meio, né, vira o olho e aí ele se aproxima. Want to dance? There isn't any music. Então ele se aproxima da Janet. Aqui nessa confraternização, essa reunião da OAB, né, que tá rolando, ele chama ela pra dançar, fala assim, nem tá rolando música. Não, mas não seja por isso. Ele chega nela, fica cantarolando uma musiquinha ali no ouvido. Então a gente já sabe que eles têm um passado. Ela fala assim, eu não tô procurando algo passageiro. Eu tô procurando uma coisa sólida, né, um relacionamento firme. Ele fica ali no papinho e tal, enfim. Corta a cena no dia seguinte, onde acontece uma coisa que vai chocar ali a comunidade daquele estado, pelo menos, que é o assassinato daquele arcebispo, aquele cara que estava lá falando no palanque e tal, numa cena que é filmada de uma forma bem interessante. Ele está ali sozinho, no quarto dele, nos cômodos dele, né? E de repente ele vai pegar algo numa mesa de cabeceira e uma lâmina vem e decepa os dedos dele e aquela coisa que está ali no escuro o ataca e o mata. E alguém lá de fora escuta os gritos dele, porque é na plena luz do dia, tá de dia. A gente escuta uma gritaria e uma janela quebrando, outra janela quebrando. Então tu imagina que a pessoa que tá lá matando ele lá dentro, tá jogando ele contra uma janela, daqui a pouco joga ele contra outra, num ataque violentíssimo. E quando a polícia chega lá, meus amigos, não sobrou nada pro rapaz. Tá mortíssimo, tá fatiado. Ele morreu com 78 facadas. Tá todo desfigurado. O filme tenta não mostrar tanto assim, da cena gráfica, assim, mas só por cima. Então tem bastante sangue, tem uma cara meio mutilada. Então, se tu é um pouco sensível, talvez não seja interessante ver essa cena. Mas, logo, a gente vê o personagem do Edward Norton, bem novinho, que é o Aaron, correndo todo ensanguentado, indo em direção, assim, pro nada, fugindo mesmo, e a polícia indo atrás. E isso mostra o Martin, que é o personagem, né, do Richard Gere, vendo isso acontecer num noticiário. Então ele pensa, opa, aqui a gente tem uma oportunidade de ouro, né? E, cara, eles pegam o rapaz. Meu, ele tenta dar um drible neles, na cena do trem ali mesmo, né? Ele pula na frente do trem, assim, por um pouquinho que o trem não pega ele, e os caras não conseguem pegar ele, mas aí ele vai para um outro lado, se esconde, eles encontram ele todo encolhido, numa posição fetal, desesperado, chorando, e eles o prendem. Cara, essa cena aqui é muito tensa. Primeiro tu já vê o banho de sangue acontecendo e tu vê, né, que o suposto assassino, todo ensanguentado, fugindo, desesperado. E quando ele tá na cela da prisão, ele é visitado pelo Martin. O Martin fala, cara, não, eu vou... Tu sabe quem eu sou? Dele, não sei, senhor. Ele todo gaguinho, todo tímido. Ah, eu sou advogado, tá, mas, moço, eu não tenho dinheiro. Aí tu fica, né, com pena dele, né, porque ele é um ferrado. Fala, não, esquece, eu vou advogar pra você e eu ganho o dinheiro quando a gente ganhar a causa, porque a gente vai ganhar a causa. Então, mas para isso, eu preciso, né, você, Aaron, né, me conte toda a verdade. Daí ele conta que ele entrou lá e meio que apagou. Porque ele viu alguém em cima do bispo, realmente, matando ele, uma sombra de alguém, mas ele passou mal e apagou. E depois, quando ele acordou, ele estava sujo de sangue. Daí ele falou pro Martin, eu não sou burro, eu sei o que aquilo ali parecia. E eu fiquei com medo, eu fiquei desesperado, tudo que eu pensei foi em sair correndo. Daí, beleza, tranquilo, a gente, se tu, né, não foi tu, a gente vai conseguir provar a tua inocência. Aí que tá. A outra contraparte, que é uma galera meio que tu começa a ver que é uma galera perigosa, sabe? Aquela galera que são os mandantes ali, né, da cidade. São um grupo de empresários, tal, contratam a promotoria para advogar a favor do bispo que foi assassinado. Isso ali, gente, é um caso de tipo assim, ó, pena de morte. Essa é a pena que tá sob a acusação do Aaron, tipo, né? Se ele for condenado, ele vai ser morto. É literalmente isso. E quem eles escolhem para advogar contra o Martin é a Janet. Primeiro, porque eles já se conhecem, né? Então tem aquele apelo emocional e o fato de que ela trabalhou com ele há um bom tempo.
Então ela conhece o estilo dele, sabe como ele trabalha, sabe como ele pensa. Então eles acreditam que isso vai ser, assim ó, melzinho na chupeta, facinho. Cara, eles têm tudo na mão, tudo pra provar que o Aaron tava lá e matou. Ainda mais que ele saiu correndo da cena do crime, não é mesmo? Não, mas não é bem assim. Christ. What a mess, huh? Tem um figurão ali que aparentemente é do tráfico de drogas, ali um tal de Pinheiro, né? Que contrata o Martin, né? Antes mesmo desse assassinato acontecer. E a gente vê o Martin indo lá visitar ele. É um cara, assim... eu não quero passar pano pra criminoso nem nada disso, tá, gente? É outro lado. Assim, como é um filme, a gente consegue até separar um pouco, mas ele aparentemente é aquele cara que sim, ganha dinheiro com coisas ilícitas, não explica muito bem no filme se é droga, se é tráfico de arma, enfim. Mas ele meio que é aquele cara que cuida da sua comunidade. E aparentemente eles têm uma treta, assim, com a igreja ali que assumiu aquele bairro, porque eles começaram a comprar terreno de forma desenfreada ali, e meio que barganham esses terrenos com outros grandes empresários. Aí tem nota fiscal fraudulenta, tem uns negócios meio de lavagem de dinheiro envolvendo ali, que ele sabe disso. Tanto que tem uns caras processando ele e ofereceram o seguinte pra ele. Um acordo de, acho que $1,5 milhão, se eu não me engano. Um acordo ali bem milionário, com uma outra condição. De que ele se mude da cidade. Aí ele fala pro Martin, cara, quer fechar o acordo com o dinheiro? Beleza, eu fecho o acordo e a gente para de tocar nesse assunto. Só que eu não vou sair daqui. Eu gosto daqui. Daí o Martin, cara, não é uma boa ideia, né? Talvez você tenha que realmente sair. Já tentaram te matar mais de uma vez. Ele falou, cara, deixa eles tentar, né? Eu tô aqui, eu não vou sair daqui. Essa galera aqui, elas querem ferrar com a comunidade. Aqui é cheio de gente pobre, irmão. Aqui é um monte de gente pobre e eles estão tirando o pouco que essas pessoas têm. Bom, só que o Martin, ele não é desses caras que se envolve nisso. Tipo, eu vou tentar defender. Não, ele é o cara do dinheiro, é o cara que gosta de poder, gosta da fama. Então ele não dá muita bola pra isso. Só que é importante, tá? Essa outra contraparte que contrata a Janet, por exemplo, tem um cara ali que é um senhor de idade, que até marca uma janta ali com o Martin pra conversar, meio que pensando, cara, pula fora desse negócio aí, não se envolve mais, nem nesse caso do Pinheiro, nem nesse caso do Aaron, cara, sai fora, vamos deixar... Só que a gente percebe, né, através das observações que o Martin faz, que esses caras são podre. Isso é uma sujeirada, uns empresários, tudo bandido, um monte de gente corrupta. E em vez de baixar a cabeça, o Martin fala: vocês não são tão poderosos quanto vocês acham que são, não. Porque daí, pensa comigo, é um advogado super renomado, famoso, eles não conseguem dar um sumiço nele assim como quem não quer nada. Ele é um cara também, tem o seu certo respeito e prestígio, ainda mais na mídia, né? Então os caras se sentem ameaçados com ele quando tá fazendo algum tipo de pressão, né? Mas eles começam a usar casos de clientes do próprio Martin contra ele. E isso vai comprometer um pouco aqui. Porque assim, ó, a gente percebe que cada vez que o Aaron conversa com o Martin, ele consegue convencer ele, e nós também. Cara, não tem como ele ter feito isso, cara. O bicho não faria mal pra nenhuma mosca. Ele é um menino todo assustado, tudo, sabe? E a gente começa a perceber que tem alguns certos traumas ali, não só de um pai abusivo e violento que ele teve, mas ele também teve um certo tratamento super duvidoso e questionável da igreja. Eu não vou entrar muito nos méritos aqui ainda. Mas aí as investigações começam a ir mais fundo para revirar um pouco essa vida do Aaron. E o que acontece? O Martin tem um cara que trabalha para ele, que é o Tommy, que é um ex-policial. E ele fala assim pro Tommy, vai lá revirar o apartamento do Aaron, pra ver se tu encontra alguma coisa suspeita lá. Quando ele chega lá, tem um maluco, um cracudo lá, cara, revirando a casa. Ele sai na porrada e o maluco consegue fugir dele, né? Mas, o que esse cara tava fazendo no apartamento do Aaron, velho? O que ele tava fazendo ali? E aí que tá o pulo do gato. Em um determinado momento, o Martin e o Tommy, eles encurralam esse cara. Eles cercam ele um dia na rua. E eles descobrem que ele tava entrando na casa do Aaron, lá no apartamento dele, porque ele queria pegar uma tal de fita, uma fita que tava lá. Eles, que fita, cara? De que fita tu tá se falando?
Daí, cara, ele fica meio constrangido, ele quer fugir. Pô, essa cena deles perseguindo ele aqui é um pouco agoniante. E ela também é divertida, assim, porque ele dá um baile nos dois, né? Dois velhos correndo atrás dele ali. Mas eles conseguem encurralar ele, pegam ele e ele fala dessa fita. Só que essa fita, quando eles assistem, meus amigos... Aqui a gente já começa a fazer assim, ó. Bom, pode até ser que o Aaron tenha matado realmente o arcebispo. Mas se ele realmente fez... E se realmente fez sozinho, olha, a gente começa até a dar razão pra ele, cara, porque... Vamos lá, é meio ruim, né, tu dar razão pra alguém tirar a vida de alguém, né, mas eu vou tentar trazer essa cena aqui sem ser muito explícito, né, por causa do YouTube, vamos lá. Eles assistem a fita e mostra o Aaron, mostra aquele rapaz que eles perseguiram na rua e uma outra moça, uma jovem que supostamente era namoradinha, né, do Aaron, e alguém tá gravando. E quem tá gravando é o arcebispo. E falando coisas pra eles fazerem. E essas coisas que eles têm que fazer, sim, são coisas de cunho sexual. E que ele fazia isso e gravava, filmava, com o propósito de expulsar os demônios deles. Ai, complicated, né? E isso chega nas mãos do Martin e ele pensa, bom, a gente fica sabendo, inclusive, isso é um pouco complexo, porque quem não trabalha na área jurídica, a gente fica meio perdido, por que não pode, né? Mas ele não pode, agora, enquanto o processo está correndo, né? Já teve várias audiências e tal, ele não pode, do nada, vir uma nova prova. A hora de apresentar as provas já tinha passado. E ele pensa, pô, eu tenho essa fita aqui que poderia comprometer muito a pessoa que morreu, e quem sabe aliviar a barra pro Aaron, né? Porque quem sabe eles possam até dizer assim, ele assassinou com esses requintes de crueldade, mas foi por legítima defesa ou por vingança, porque ele teve um surto, porque ele era abusado pelo padre. E não só porque sim, matou porque ele é mau, né? Quem sabe ele pode até ser preso, mas não vai mais pra pena de morte. Cara, aqui é muito interessante, porque o Martin, ele se vê numa sinuca de bico, ele tem essa informação e ele não pode fazer qualquer coisa com essa fita. Mas segura essa informação por enquanto. Paralelo a isso, eles contratam uma psiquiatra para conversar com o Aaron. E aqui a gente vê o jovem Edward Norton entregando uma performance absurda. Porque primeiro ela tá ali conversando com ele, perguntando sobre a vida dele, fala sobre o pai dele, tu vê ele todo gaguinho, todo tímido, todo retraído. E do nada ela começa a fazer umas perguntas. Ela alfineta ele, assim, estrategicamente. Ela não faz pergunta aleatória, ela é bem cirúrgica. E ela vai forçando, pergunta dessa namoradinha, e a menina, e ele, daqui a pouco ele começa, não quero continuar agora, tô com dor de cabeça, não, tô com dor de cabeça, aí ela pega, e como tá o tempo todo gravando, tu vê que ele olha pra ela e olha pra câmera, ele fica meio desconfortável na frente da câmera, daí, pô, agora a gente sabendo aquela informação, a gente entende o porquê, né? Eu falo, vou desligar a câmera, e nesse que ela desliga, ela faz uma pergunta pra ele, e ele só olha pra ela assim, com um olhar... Ele é outra pessoa. Apesar de ser o mesmo ator, é outra pessoa. E ele responde pra ela, como é que eu vou saber disso? Do nada ele explode assim, parou de gaguejar. Total, assim, ele é outra pessoa. E corta. E a gente só vê mais disso depois quando o Martin vem conversar com ele sobre a fita, sobre o que eles encontraram, né, sobre aquelas informações. E nessa hora que ele entra ali, meus amigos, é absurdo, porque ela tenta avisar o Martin, não entra aí, cara, porque eu tô conversando com ele agora, tu precisa saber. Ela ia explicar sobre essa questão de uma possível bipolaridade, né, e ele entra. E nisso que ele entra, meus amigos, o Aaron não é o Aaron. Agora ele se auto-intitula como Roy. E é outra pessoa. Cara, ele dá uns culachos aqui no Martin. Ele joga o cara contra a parede, dá uns tapas na cara. Ele assume outra postura. É muito interessante, porque ele é um cara magro, né? Frágil. E agora ele assume uma postura de um... Tu consegue ver uma pessoa grande e forte ali, sabe? É muito massa. Que ele joga o Martin contra a parede. Ele fala de um jeito todo, né? Aí aqui, ele meio que revela nessa cena, que eu acho muito irada, que, sim... As mãos do Aaron foram responsáveis pela morte do arcebispo. Mas não foi o Aaron. Foi o Roy. O Roy, ele assume essa atitude para proteger o Aaron. Porque o Aaron é um frangote, é um covarde. Fui eu que fiz lá, que tive que matar o arcebispo. Fui eu que assumi isso. Que ele não dá conta de resolver esses problemas. Então eu entro em ação.
Cara, eles pensam, então além da fita, a gente ainda pode atestar que ele tem um problema mental. Então ele não vai ser preso, não vai ser morto, ele tem que ir pro hospital psiquiátrico. E aqui entra como eles arquitetam. O Martin pede pro Tommy, que é o funcionário dele lá, que é um ex-policial, levar aquela fita lá pra a outra advogada lá, a Janet, né? Porque quando ela pega essa fita, ela acaba assistindo. Gente, a cara dela de quando ela vê essa fita, ela marca uma conversa com o Martin, falando, o que é isso? Tu tá querendo me manipular, né? Tu não pode apresentar a fita, mas eu também, agora sabendo disso, eu não tenho como negar de usar isso, né, no tribunal. Cara, é genial. Enfim, durante o julgamento, a gente vai pra uma cena super tensa, tá? Porque o filme tem vários momentos de tribunal aqui que são muito massa. Só que antes de ter, de fato, esse julgamento onde agora, de fato, o Aaron iria lá pra frente pra falar sobre, a gente sabe que a missão dos dois advogados é convencer os 12 jurados, né? De que aquele garoto, ou ele é inocente, ou ele é culpado, né? Cada um ali com sua missão. Só que antes disso, aquele cara escroto, aquele velho que... amigo do arcebispo, né? Que tava querendo vencer essa causa logo, pra matar esse rapaz, por vingança, enfim, né? Sabe o que ele faz? Ele acaba matando aquele pineiro. O Martin é chamado pra ir visitar uma cena de crime, ele chega lá boiando no rio, o pineiro. Meio que como um recado, do tipo assim, tu não vai fazer o que eu quero? Então aí, ó, teu cliente morreu. Quem sabe tu não é o próximo. Tu entende? Ameaçando. Só que nessa hora, no tribunal, antes do Aaron lá testemunhar, o Martin chama alguém pra ir lá no palanque que ele quer entrevistar. Sabe quem é? O velho sem vergonha. E o velho vai lá. E ele começa, ele esfrega umas verdades absurdas, uns podres da igreja, do velho. Ele joga um monte. Que quanto vocês investiram? Nossa, 60 milhões, a galera, os júris ficam chocados. Só que não tem nada a ver com o processo do Aaron e do arcebispo. É só pra mostrar que aquele cara é podre, pra todo mundo. Aquele tá sendo mediático, né? Então todo mundo tá vendo esse podre. E ele faz, tipo assim, ó. Agora eu me vinguei. Isso foi pelo pineiro. Ele ainda fala, sabe? Cara, é muito massa. Aí a juíza chama ele. Escuta aqui. Numa sala privada, né? Se tu vai usar aqui o meu júri, né? O meu tribunal, pra fazer tuas vinganças pessoais aí, tu tá bem enganado. Isso aqui eu não vou levar em consideração no julgamento do Aaron. Ele falou, não, tudo bem. Ele nem queria isso, né? Ele só queria expor o cara e mostrar essa ferida, né? Da sociedade, que é aquele cara ali. O arcebispo não era flor que se cheire, tava envolvido com lavagem de dinheiro, corrupção ali e tudo mais. Aquele pineiro sabia disso e que esse cara também sabia disso. E esse cara, ele já teve um certo envolvimento em cargos políticos ali, então as denúncias sobre essas corrupções estavam acontecendo, chegaram nele. Ele só fingiu que não viu, entendeu? Então, expôs o cara ali pra todo mundo. E depois volta pro tribunal. E nessa hora, o Aaron é chamado. Só que a Janet, cara, ela quer ganhar, certo? E ela acredita fortemente que o Aaron é um criminoso. E ela ficou sabendo desse negócio da dupla personalidade. Mas ela fica fazendo pressão. Só que nessa que ela tá fazendo pressão, ela não sabe que o Aaron vai reagir como ele reagiu na sala lá com o Martin. E do nada, ela vai fazendo tanta pressão que o Roy surge. Gente, essa cena... é muito irada. Ele do nada incorpora o Roy. Do nada, chama ela de tudo quanto é nome sujo, pula por cima, ataca ela, pega ela pelo pescoço e fica aquela galera meio desesperada, um caos ali. E fala, vou quebrar o pescoço dela. Assim. Ou seja... eles acabaram provando que ele realmente tem uma doença mental e que essa bipolaridade ali existe. Todo mundo testemunhou essa transformação acontecendo, né? Tudo televisionado, todo mundo viu. E, assim, no fim das contas, ele vai ser sim, vai responder pelo crime, mas ele não vai mais para pena de morte. Agora ele vai ter que ser afastado por um hospital psiquiátrico, porque ele tem essa bipolaridade e tudo mais. Aí a gente é chamado para uma sala ali com, né, a juíza, conversa com o Martin, com a Janet. Ela fica super chateada que perdeu, que se deixou, né? Foi usada, digamos assim, mas aí ela e o Martin se abraçam. Ela fica super, né? Perdeu o emprego, porque o cara que tinha contratado ela xingou ela, mandou ela embora e tal. E ele fala, tu nem devia trabalhar para esses caras. Mas enfim. É um final feliz, né? Digamos assim, porque acabou o caso, né? O arcebispo, que era um filho da puta, perdão, né? Morreu. E porque ele era um escroto. Olha o que ele fazia com essas crianças.
esse nojento. Meu, gente, é impossível tu não ficar com nojo desse arcebispo, né? Quantos outros jovens não sofreram na mão dele e ficaram em silêncio, né? Porque no começo do filme já mostra um coral cheio de criança lá. Não tem como, cara, tu não imaginar que essas crianças não passaram pelo que o próprio Aaron passou, sabe? É chocante, mas enfim, aí no final, né, tem eles conversando na cela da prisão, ali onde o Aaron tá, e ele, pô, obrigado, né, desde o dia que tu entrou na minha cela, eu sabia que tu ia conseguir me ajudar, tal, e tu vê o sorriso de felicidade, né, do Martin, né, ele fala assim, tu salvou minha vida, e o Martin, cara, né, fiz, né, é isso aí, meu trabalho e tal, e quando ele tá saindo, o Aaron pergunta pro Martin, né, tipo, Martin, como é que tá a senhora Janet, né? Como é que ficou o pescoço dela, né? Meus amigos, o Martin para, ele volta. Peraí, tu tinha acabado de me falar que quando o Roy assume a personalidade, tu não se lembra de nada. Tu acabou de falar que tu não lembrava de nada. Cara, esse plot twist aqui é muito bom, cara. Ele pega e olha, começa a rir, ele olha pro Martin e fala, porra, como é que tu não percebeu até agora? Como é que tu não percebeu até agora? Ele já não tá mais gaguejando, já tá com outro tom, né? Aí ele revela assim, então quer dizer que foi tu o tempo todo? E fala, como é que tu não percebeu, cara? Nunca teve Aaron, sempre foi o Roy. O Aaron é que era a minha identidade fake, que digamos assim, né? Que ele se fazia de, ai, todinho, coitadinho. Porque sempre foi Roy. Essa persona sempre existiu. O Aaron era a criação dele ali, pra poder manipular o sistema. E agora é isso. Ele foi inocentado, deu tudo certo pra ele. A cara de derrota do Richard Gere nessa cena, meus amigos, é impagável. Porque ele tava com aquela sensação de vitória, de fim de filme, deu tudo certo. Meus amigos, cara, que cena sensacional. Guard. Oh, come on, don't be like that, Marty. We did it, man! We fucking did it! É interessante fazer só uma errata aqui, né? Eu falei sobre a bipolaridade, mas não é bipolaridade, né? Ele tem um transtorno de identidade. Essa é a doença dele aqui, né? O problema que ele tem psicológico. Não tem relação com bipolaridade, só uma correção aqui, né? Feita aqui pela minha excelentíssima esposa, que é psicóloga e me corrigiu aqui. Agora vamos a alguns pontos, que a gente fica agora um pouco com dúvida depois disso, né? O Aaron tinha mesmo realmente um transtorno dissociativo? Não. O filme deixa claro que ele encenou tudo. E a grande questão é, ele já tinha traços psicopáticos? Ou os abusos moldaram alguém frio e calculista? O roteiro sugere que ele sempre foi manipulador. Inclusive, o tema central do filme, né? Manipulação da verdade, né? O tribunal, ele não descobre a verdade. Ele aceita a narrativa mais convincente. O filme critica espetáculo jurídico, a vaidade dos advogados, a mídia, a fragilidade do sistema, né? E Vale, ele acredita que estava manipulando o jogo, mas no fim, ele era apenas uma peça. E com relação ao título do filme, né, que em português é As Duas Faces de um Crime, né? Quem realmente tem as duas faces? Não é só o Aaron, Martin Vale também tem. A face pública, né, que é o advogado brilhante, seguro, e tem a face interna, que é o homem que queria vencer mais do que fazer justiça. E o Aaron expõe toda essa hipocrisia. Também existe uma crítica da igreja, né? O roteiro insinua abuso de poder, corrupção, silenciamento de vítimas. O assassinato pode ser visto como vingança, sim, mas o filme não transforma o Aaron num herói, não. Ele é vingativo, mas ele não é justiceiro. Tem uma questão também da psicopatia versus o trauma, que é uma teoria popular em fóruns de discussões, né? Alguns acreditam que o Aaron ele desenvolveu a habilidade de dissociação real na infância, mas aprendeu a controlá-la conscientemente depois. Outros defendem que ele sempre foi calculista e usou o trauma como uma ferramenta. O roteiro deixa ambiguidade suficiente para essa discussão. A atuação do Edward Norton, né, foi o primeiro grande papel dele no cinema, ele recebeu uma indicação ao Oscar, inclusive, e a transformação final é o momento que consagra o personagem. A mudança de postura, o olhar, a voz e o ritmo é o verdadeiro golpe final do filme.
Com relação ao destino dele, mesmo tendo enganado todos, ele acaba não sendo livre, né? Ele vai para um hospital psiquiátrico, mas agora sabemos que ele está lúcido, ou seja, ele pode até estar aguardando uma próxima oportunidade, quem sabe elaborar uma fuga. No fim, o tribunal julgou o homem errado. Aaron não precisava provar que era inocente, ele só precisava provar que era convincente. Ou ainda, a justiça pode até funcionar, mas ela nunca foi feita para enfrentar um ator perfeito. Quero fazer um agradecimento especial aqui aos membros do canal, né, que sem vocês aí fica cada vez mais difícil da gente conseguir sustentar esse canal, né? Tem algumas despesas que a gente tem que ir para tentar melhorar, né, os equipamentos, iluminação, câmera. E quero agradecer também todos os inscritos que fazem parte dessa comunidade, que faz esse canal crescer, se tornar possível, né? E as recomendações de vocês aqui para mim é muito importante, porque todas as recomendações eu acabo assistindo o filme, depois eu faço um roteiro e trago para compartilhar aqui com vocês pra gente fazer essa resenha e fazer essa comunidade crescer cada vez mais e mais. Então, obrigado de verdade. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem seu like. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, convido vocês a se inscreverem, compartilha com seus amigos, vejam os vídeos que a gente tem aqui, tem vários vídeos, a gente está fazendo bastante, né, 2 por semana, e deixo um beijo para vocês, muito grande no coração de vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.